Pessoal, bom dia ou boa tarde. Eu resolvi fazer um vídeo para vocês, baseado num caso que eu conversei ontem, e eu acredito que vai ajudar bastante, pode contribuir com muitas pessoas, né? A dinâmica é a seguinte: por que que a pessoa não consegue casar ou se relacionar com o sexo oposto? Isso é muito comum, por que será, né? Então, para a gente entender isso, eu preciso falar de alguns conceitos, né? O primeiro, o porquê, o que é o sistêmico? Na verdade, o que é esse sistêmico que a gente tanto fala? O sistêmico, ele é uma dinâmica, né, estabelecida, que desde a hora que a gente nasce, que a gente ingressa no mundo, a gente encontra vários sistemas funcionando. A gente encontra o sistema da nossa família, já existe um sistema social estabelecido, existe um sistema político, existe um sistema educacional, existe um sistema governamental, enfim, existe toda uma estrutura já existente, pré-existente, e nós ingressamos nessa estrutura, nesse campo de informações. Então nós somos rodeados e nos permeiam, né, ao nosso redor, várias estruturas estabelecidas. E o nosso primeiro contato é com essa estrutura familiar. Ao fazer contato com essa estrutura familiar, com pai, com mãe, é a nossa primeira experiência de relacionamento com o mundo. Então, de acordo com o que a gente vive ali, nós vamos estruturando também a nossa psique. O sistêmico, ele traz para nós muito do oculto, daquilo que está atrás, que está no nosso inconsciente. Nós temos estruturas do nosso consciente e temos estruturas do nosso inconsciente. Essas estruturas do inconsciente, elas são maiores, muito maiores do que o do consciente. Não sei se vocês já viram aquela imagem do iceberg, né? Muito comum, utilizado aí pela internet. Basta vocês procurarem. Se der, eu coloco aqui para vocês. O nosso consciente é um pedacinho assim, o inconsciente é enorme, né? E essas vivências, essas experiências que a gente tem logo na primeira infância, logo no comecinho, logo no início de tudo, fica registrado nessa estrutura do inconsciente. Por isso que a gente às vezes não percebe, a gente não se dá conta, que nós estamos programados dentro daquela estrutura, ou dentro daquela dinâmica. A gente não percebe. Então eu falo porque a criança interior, quando ela nasce, ela é pura, e ela começa a receber todas essas informações. E em cima dessas informações, ela começa a reagir no mundo, a se relacionar no mundo. E aí se estabelecem algumas dinâmicas. De uma maneira bem, ampla, eu trouxe um pouquinho o que é o sistêmico. É por isso que quando a gente faz uma dinâmica de constelação, algo vem à luz, que é algo que a gente fala, puxa, eu não percebia, não é verdade, não é mesmo? Olha... Porque parece que como se acendesse mesmo uma luzinha lá no nosso inconsciente, no porão lá do nosso inconsciente, e a gente passasse a ter uma maior clareza, o porquê que a gente age de determinada forma. Então eu tenho encontrado em consultas, né, de alguns clientes, muito forte essa dinâmica, é por isso que eu trouxe para vocês hoje. Então eu vou ilustrar aqui para ficar bem explicadinho. E é muito legal, né? Então, o que acontece? Deixa eu trazer aqui os bonequinhos para vocês. Vou colocar aqui. Tô gravando aqui e ali para ver se fica bom, para colocar no YouTube, que faz tempo que eu não coloco nada, né? Então, o que acontece numa dinâmica sistêmica, né? Essa do por que eu não me caso? Por que será que eu não me caso? Eu tento me relacionar. Então é muito comum a gente ver tanto meninos quanto meninas que moram com o pai ou com a mãe e não avançam na vida para viver a sua vida, a sua história, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua profissão.
Elas ficam lá, às vezes, tá comum, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje. Tá 30, 40, 45 anos, o filhão tá lá morando com mamãe e com papai. Não vai pro mundo, não casa, não constrói a sua vida, não constrói as suas profissões, não constrói as suas coisas. Fica lá, no colo da mamãe. Não é assim? E por que isso acontece? Vamos lá. Então, assim, aqui tá o papai, né? E aqui tá a mamãe. Vamos colocar assim. Deixa eu tirar aqui, para vocês visualizarem bem direitinho. Então, aqui tá papai e aqui tá mamãe. Ou melhor, assim. No lugar, na posição certa. Papai e mamãe. Atrás de papai, tá vovó e vovô. Vamos colocar aqui, só pra gente visualizar, tá? Depois eu tiro. Tá. Vovô e vovó. E vem vindo todos aqui. Existe toda uma ancestralidade. Isso o sistêmico vai sempre nos reforçar. Que nós, quando nascemos, nós trazemos os conteúdos de toda a nossa ancestralidade. De toda a experiência vivida pelos nossos ancestrais. Isso vem com a gente. Vem no nosso DNA. No nosso DNA biológico, no nosso DNA psicológico, no nosso DNA espiritual. Faz parte da gente. Vem, né? A gente nasce aqui, tudo isso vem junto. Então aqui, mamãe. Mamãe também tem vovó e vovô. E aqui está você criança, né? Eu coloquei a criança porque a criança é na dinâmica da criança que está esse conteúdo. Esse conteúdo que eu falei, que quando você nasce e tal, e você vive aquela experiência registra no seu inconsciente, ela está na criança, ela está dentro do contexto da criança. Então tá aqui você criança pura e inocente, olha que interessante, eu peguei sem querer, né, o bonequinho. Por quê? Porque você está livre de qualquer conceito, livre de qualquer opinião, livre do que é certo e errado, livre de preconceitos. Você é uma folhinha em branco, na verdade. Você traz aquele conteúdo da ancestralidade de aprendizado, mas a sua personalidade, a sua experiência aqui nessa vida, nesse lugar, é nova, é totalmente nova. Você vai começar agora, você está iniciando ali no comecinho, né, quando criança. E aí o que acontece? Vou tirar aqui só para aparecer bastante, tá? O que acontece? Então tá aqui papai e mamãe, você, né? Você tá aqui vendo, convivendo com papai e mamãe, tá tudo acontecendo. Aí o pai e a mãe, num determinado momento, a gente pode até observar, fica bravinho e os dois começam a se desentender. E algo acontece aqui na dinâmica, no fluxo do amor, e a criança que tá aqui, o que ela faz? Ou um dos dois se vincula, né? Às vezes o pai se vincula na mãe, o filho se vincula no pai pra falar mal da mãe. Aí o pai fala assim, olha gente, tô falando isso assim, já vi várias situações, né? Não é tirando do nada da minha cabeça. O pai fala assim pra filha, desde pequenininha, porque tua mãe é muito brava, a tua mãe é isso, a tua mãe é aquilo, ou tua mãe é aquilo outro, a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe. A criança, por amor, ela se vincula ao pai. Se vincula emocionalmente e espiritualmente, na dinâmica familiar, ela fica, vamos dizer, do lado do pai. Ela toma partido, ela pega as dores do pai. Vê se vocês conseguem acompanhar o raciocínio, né? E nisso, ela começa a ocupar o lugar da mãe ao lado do pai. Ela começa a ocupar o lugar da mãe ao lado do pai. Para quê? Para livrar a barra de papai. Tadinho de papai. Papai tá lá, né? Mamãe faz tanto ele sofrer. Deixa eu livrar a barra aqui desse negócio. Então ela ocupa esses lugares. Parece uma loucurinha, né? Não deixa de ser. Ela ocupa esses lugares e fica aqui com o papai. Então ela vira filhinha do papai, a preferida, etc, etc.
A mesma dinâmica pode acontecer ao contrário. A mãe, o que eu vejo, tá, gente? Mais comum é essa dinâmica aqui da mãe. A mãe, porque teu pai não presta. Porque teu pai não vale nada. Porque teu pai, né? Aí o papai pega e vai embora. Fala que não tem lugar pra mim, porque já brigou tanto aqui. Já né? Já discutiram, já tentaram, não deu certo. Aí papai pega e vai embora. Vai embora. E aí a filha fica aqui com a mãe, né? Fica aqui vivendo com a mamãe, feliz da vida aqui, tranquila, né? Cuidando de mamãe, tomando conta de mamãe, porque mamãe foi abandonada por papai, porque mamãe tadinha da mãe. Ela vai ficar sozinha agora. E de uma certa forma, eu preciso provar para mamãe, limpar a barra do papai para mamãe. E fico aqui vivendo, né? Então eu vivo para 20, 30, 40, 50 anos nesse lugar. Nesse lugar. Aí que acontece, né? Que é o assunto desse vídeo de agora. Essa menininha cresce, vamos colocar a menininha grande aqui. E ela quer ter uma vida. Ela quer ter a sua própria vida. Ela quer casar, ela quer ter seus filhos, ela quer ter sua profissão. E aí ela não consegue, quando ela encontra um rapaz, deixa eu colocar um rapaz aqui, né, um bonitinho lá, ela não consegue fazer esse movimento, porque é um movimento interno, é um movimento da alma. A gente fala da alma porque é essa coisa que não dá pra gente explicar e definir o que é alma, né? É esse sentimento, essa vontade de ir, essa vontade de fazer que é maior do que você. Aí a pessoa vai, né, vai indo, mas ela não consegue deixar de olhar para a mamãe sozinha e para o papai que tá lá, né? E ela fica olhando para esses dois. Ela fica nisso. Ela não consegue se relacionar aqui. Porque a mamãe ficou sozinha. Vou tirar ele daqui de novo. Sozinha. Então eu começo a me relacionar aqui de uma forma já disfuncional, porque na verdade eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui ao lado de mamãe. Então o que acontece? Muitas vezes, inclusive o filho vai, se casa, tem até filhinhos. Tem mais filhinhos. E a mamãe tá aqui. Tem 1 ou 2 filhinhos, né? Vamos colocar aqui, né? Vou mostrar assim pra vocês, ó. Papai tá aqui e a mamãe ficou sozinha. Aí, né, a moça cresceu, casou, teve 2 filhinhos bonitinhos, olha lá. E o marido tá aqui, mas a mamãe tá lá sozinha, né? Tem uma força espiritual mesmo, que faz com que ela faça isso aqui, ó. Opa. Até caiu, ó. Tão forte que é. E volte para casa de mamãe com os filhos. E larga. Separa do... Olha que interessante. Foi tudo meio sem pensar. O papai e o marido da nossa personagem aqui é muito parecido com o pai. Ela vê o marido igual ao pai. E aí ela volta para a mamãe com os filhos. E vive aqui nessa dinâmica. Eu conheço várias dinâmicas assim, né? A gente vai falar, tá ruim, é certo, é bom. Eu não estou entrando no mérito se é ruim, se não é, né? Se tá certo. Porque são soluções que as pessoas vão encontrando e elas vão fazendo os movimentos da vida para viver, né? Algumas chegam num ponto que elas ficam extremamente incomodadas, né? Que elas querem algo mais e elas não conseguem sair disso que a gente chama emaranhado sistêmico, aonde eu assumo um papel que não é meu, eu assumo um lugar que não é meu, eu não faço os movimentos em direção à vida para que eu cresça, me desenvolva, expresse os meus potenciais, viva tudo que eu tenho que viver,
né? Essa dinâmica é extremamente comum. Eu já vi vários casos, né? Aí ontem, como eu conversei com essa pessoa, né, que eu falei pra vocês, eu falei, eu vou gravar e vou trazer isso pro pessoal, porque é muito interessante. E eu fiz uma retrospectiva de que quantos clientes eu atendi nessa dinâmica sistêmica. Aí vocês vão perguntar, como é que faz para resolver? Como que faz para resolver isso? O que faz para resolver é essa pessoa aqui, essa mulher já adulta, entender, né, que a dinâmica entre o pai dela e a mãe dela são dinâmicas entre o pai dela e a mãe dela. Ela não tem nada a ver com isso. Isso não pertence a ela. É uma dinâmica dos dois. Faz parte dos dois. Não faz parte dela. E aí restabelecer o amor por ambos. Mas você vai falar, não, mas eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe. É oculto, é tudo oculto, é no inconsciente. E é por isso que é tão importante a gente ter contato com terapias e com ferramentas, né? Eu penso que a ferramenta do sistêmico, ele nos clareia essas dinâmicas, principalmente quem tem muita questão com pai, com mãe, com relacionamento, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ter um casamento, tem dificuldade com os amigos. A gente vai encontrar nas raízes sistêmicas, na raiz do sistema da pessoa, esses programinhas, essas estruturas estabelecidas. Então você está acostumado a ficar limpando a barra aqui de papai e de mamãe, né? Você fica aqui no meio. Aí, ó, até cai a mamãe. Você fica aqui no meio. E aí, nessa de ficar no meio da relação, no meio da história, você não tem a sua vida aqui, né? Então, como é que cura? Repetindo, né? Para ficar bem firme. Como é que resolve isso? Resolve você entender que dinâmica de pai e de mãe são dinâmicas deles, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem que se meter, interferir, a gente não tem que amenizar a barra de ninguém, porque eles são grandes, eles são adultos, eles são pessoas vivendo as suas histórias, as suas experiências, para crescer também. Então você agradece a ambos tudo que você recebeu deles, emana um amor por ambos, independente do contexto que seja. Vai falar, mas meu pai batia na minha mãe, mas minha mãe, não sei o que, traiu meu pai. Não importa, você não julga os seus pais. E aí você consegue ir viver a sua história e não carrega em você a dinâmica já vivida aqui, porque você já aprendeu essa história. Você já sabe como que é. Então você vai viver a sua vida ao lado do seu marido e dos seus filhos e vai criar a sua bonita e linda história. Então era isso que eu queria contar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído. Por favor, se você gostou, se isso você conhece alguém, né, que está vivendo uma dinâmica dessa, compartilha esse vídeo ou mesmo salva aí para você ver depois. E eu agradeço e um grande beijo. Tchau, tchau.